Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação. Hoje é a segunda aula de exercício da consolidação, né? Da aula de mais cedo. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consolidação normativa, tópicos da aula de hoje, da função correcional, né? Vamos ver as correções, fiscalizações, inspeções e da responsabilidade disciplinar, né? Exercícios sobre isso. Vamos lá. Questão 1. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, responda qual assertiva abaixo traz uma definição correta de correição. A. Correição extraordinária. Será realizada anualmente pelo juiz de direito nos serviços judiciais, observando o calendário organizado pela Corregedoria Geral de Justiça. B. Correção geral ordinária. Consiste na fiscalização das serventias judiciais que se vagar, quando requerida pelo escrivão-chefe da serventia, que for investido na função. C. Correção sancionatória. Consiste na atividade de apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias judiciais ou auxiliar do juízo. D. Correção permanente. Consiste na fiscalização por parte da Corregedoria Geral de Justiça e do juiz de direito, por meio de inspeção constante e através de verificação de autos processuais, livros, papéis ou atos submetidos a exame judicial. E E. Correção especial. Consiste na fiscalização excepcional, realizável a qualquer momento, podendo abranger todos os serviços judiciais da comarca ou apenas alguns. Vamos lá, pause o vídeo, faça a questão, depois dê o play para ver a resolução. Essa questão aqui a gente deu lá no grupo do WhatsApp hoje de manhã, né? Então, bora lá. 3, 2, 1, vamos para a resposta. Qual é a norma, né, que a questão está cobrando da gente? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. O que a questão quer? Ela quer a definição correta de correição. Então vamos lá, uma por uma, né? A. Correição extraordinária. Será realizada anualmente pelo juiz de direito nos serviços judiciais, observando o calendário organizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Certo ou errado? Está errado, né? Essa aqui não é a definição de correição extraordinária. Essa é a definição de correição geral ordinária, né? Aqui é realizada anualmente pelo juiz de direito na sua serventia, observando o calendário da Corregedoria, né? Isso aqui é a resposta. Exatamente isso, né? Isso aqui está errada, não é a correção extraordinária. Está aí a fundamentação. Correção extraordinária, o que que é? É a fiscalização excepcional, podendo ser realizada a qualquer momento, podendo abranger um ou mais serviços daquela comarca, né? Vai ser determinada por quem? Pelo corregedor. E ele pode delegar isso. Delegar para quem? O juiz de direito, juiz auxiliar da corregedoria e o juiz dirigente dos núcleos regionais. E também não depende de aviso prévio, né? Nós vemos isso na nossa aula. B. Correição geral ordinária. Consiste na fiscalização da serventia judicial que se vagar, quando requerida pelo escrivão-chefe da serventia que for investido na função. Certo ou errado? Tá errado, né? Isso não é correção geral ordinária. Isso é a correção especial, né? Vamos aqui. Consiste na fiscalização da serventia judicial que se vagar, quando requerida pelo escrivão-chefe de serventia que for investido na função, né? Isso é a correção especial. Vamos aqui a fundamentação. Está errado? Não é correção geral ordinária. A correção geral ordinária vai ser feita anualmente pelo juiz de direito, né? Nos respectivos serviços judiciais da comarca que ele dirige, né? E vai observar o calendário da Corregedoria Geral de Justiça, né? A Corregedoria vai apenas dar o calendário, dar a forma de como vai ser essa correção geral ordinária. E vai ser feita pelos juízes de direito nas suas respectivas comarcas, varas ou juizados. Vamos lá. Correção sancionatória. Consiste na atividade de apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias gerais ou auxiliar do juízo. Certo ou errado? Tá errado, né, concurseiro? Isso aqui fui eu que inventei. Não existe esse tipo de correção no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Isso está errado. Essa definição aqui é a definição da fiscalização. Vamos lá. Vamos limpar isso aqui, muita informação. As fiscalizações judiciais vão ser para quê? Para apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias judiciais ou auxiliar do juízo, né? Então, essa correção sancionatória fui eu que inventei aí. Vamos lá. D.
Correção permanente consiste na fiscalização por parte da Corregedoria Geral de Justiça e do juiz de direito por meio de inspeção constante e através da verificação de autos processuais, livros, papéis ou atos submetidos a exame judicial. Isso está certo ou isso está errado? Está correto, né? É a resposta da nossa questão. Correção permanente. É a fiscalização pela Corregedoria ou pelo juiz de direito, né? A Corregedoria vai fazer a fiscalização em todo o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E o juiz de direito na sua respectiva vara, comarca ou juizado, né? E o que é essa correção permanente? É a inspeção constante, né? Vai ser feita através da verificação de quê? De autos, livros, papéis e atos, né? Então isso aqui vai ser mais corriqueira. Tanto a Corregedoria como o juiz de direito da respectiva comarca, vara ou juizado, eles vão poder fazer isso aqui quando bem entenderem, né? Por isso que é correção permanente, né? É a inspeção constante. Vamos aqui. Inspeção permanente vai ser feita pela Corregedoria e pelo juiz de direito. É a inspeção constante para a verificação de autos, livros, papéis e atos. Vamos aqui, a fundamentação. Correção permanente, fiscalização pela Corregedoria e o juiz de direito, né? A inspeção constante. Lembra disso na prova, concurseiro. As diferenças entre os vários tipos de correções. Nós sabemos que isso está errada, mas vamos lá. Correção especial consiste na fiscalização excepcional, realizada a qualquer tempo, podendo abranger todos os serviços da comarca ou apenas alguns. Isso aqui é a definição de correção extraordinária, né? Nós vimos lá em cima. Vamos aqui. Está errado. E a correção especial, né, é a fiscalização da serventia que se vagar quando requerida pelo chefe de serventia, né? Ele vai assumir a sua função quando investido lá pelo juiz de direito e vai fazer aquela inspeção inicial, né? Vai fazer uma fiscalização, um exame minucioso ali, vai fazer um relatório. Aí esse relatório, se ele encontrar alguma irregularidade lá, ele vai poder pedir à Corregedoria a correção especial, né? Então a correção especial vai ser feita na serventia que se vagar, né? Quando o chefe de serventia novo entrar na função. Então vamos lá, a resposta da 1, letra D. Questão 2. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, o juiz encarregado da correção verificará, no âmbito dos serviços judiciais que lhe forem designados, exceto a. Se a frequência dos serventuários da serventia judicial está regular. B. Se a serventia é mantida em perfeitas condições de conservação, limpeza e higiene, com procedimentos, livros, demais documentos devidamente classificados e guardados. C. Se foram sanadas irregularidades porventura apontadas em correções, fiscalizações ou inspeções anteriores. D. Se atendem com presteza, urbanidade às partes ou retardam indevidamente atos de ofício. E se o juiz está cumprindo os prazos no tocante a despacho, sentenças e decisões. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos à resposta. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão quer? Ela quer saber se nós sabemos o que o juiz de direito, quando ele for designado para fazer a correção, o que ele vai verificar, exceto, né? Então, ela quer saber o que ele vai verificar, aqui vai ter uma coisa que ele não vai fazer. É exatamente isso que nós queremos achar. Vamos lá. Questão A. Se a frequência dos funcionários da serventia judicial está regular. Isso está certo ou isso está errado? Ele vai averiguar isso aí? Ah, tá certo, né? Ele vai sim averiguar se a frequência dos serventuários está regular. É uma das atribuições na correção que ele vai fazer. Vamos aqui, a fundamentação. Vamos limpar isso aqui que tem muita coisa. O juiz encarregado da correção vai verificar se a frequência dos serventuários está regular, né? Então, é uma, sim, das coisas que ele vai verificar. B. Ele vai verificar se a serventia é mantida em perfeitas condições de conservação, limpeza e higiene, com procedimentos, livros e demais documentos devidamente classificados e guardados, certo ou errado. Ele vai fazer isso? Tá certo, né? Ele vai verificar isso aí sim. Se tudo está em perfeitas condições na serventia, né? Se está limpo, se tem higiene, se está conservado, os documentos, autos, processos. Ele vai verificar o estado da serventia, né? Vamos aqui verificar a fundamentação. Vou limpar isso aqui, muita informação. O juiz encarregado da correção vai verificar se a serventia está em perfeitas condições de conservação, limpeza, higiene, com procedimentos, livros e documentos, né? Se eles estão sendo devidamente classificados ou devidamente guardados. Então, ele vai verificar isso na correção dele, sim. C. O juiz de direito encarregado vai verificar se foram sanadas irregularidades porventura apontadas em correções, fiscalizações e inspeções anteriores. Está certo ou está errado? Está certo também, né? Ele vai verificar exatamente isso. Nas correções anteriores, o juiz que fez a correção anterior, ele pode ter achado algum problema, alguma coisa que precisa ser melhorado, né? Aí ele vai fazer o relatório lá no final e para que essas providências sejam tomadas, né? Aí
na próxima correção, esse juiz vai verificar se aquelas recomendações foram cumpridas. E se não foram cumpridas, o porquê não foram cumpridas, né? Vamos lá. Ele vai sim verificar se foram assinadas as irregularidades apontadas em correção, fiscalização ou inspeção anterior. Aí, vamos limpar isso aqui, muita informação. O juiz encarregado da correção vai verificar se foram assinadas as irregularidades apontadas em correção, fiscalização e inspeção anterior, né? Letra D, ele vai verificar se atendem com presteza e urbanidade às partes ou retardam indevidamente atos de ofício, certo ou errado. E tá certo também, né? Ele vai fazer isso, ele vai verificar se tá todo mundo sendo atendido bem lá na serventia, né? Se ninguém tá esperando demais, se os servidores estão fazendo as coisas direitinho, ele vai verificar isso aí. Vamos lá, a fundamentação. O juiz encarregado da correção vai verificar se atendem com presteza, urbanidade às partes ou se retardam indevidamente atos de ofício, né? Então sobrou a letra E, né? Vamos ver se isso é ou não é uma coisa que o juiz designado para correção vai verificar. Ele vai verificar se o juiz está cumprindo os prazos no tocante a despacho, sentenças e decisões, certo ou errado. Está errado, né? Está erradíssimo isso aqui. O juiz encarregado da correção, ele vai verificar o quê? Os serviços judiciais. Ele não vai fazer a verificação dos atos judiciais, não, dos atos do magistrado, né? Ele vai fazer a verificação apenas dos serviços judiciais, né? É os serviços da serventia, os serviços que você vai fazer quando entrar no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Tá errado. O juiz, ele não vai verificar se o juiz está cumprindo os prazos de despacho, sentenças e decisões, não. Isso não é atribuição dele. Agora, e se o juiz não estiver cumprindo os prazos? Quem vai ser responsável por fiscalizar e apurar isso daí? Vamos lá, lembra das aulas anteriores? Regimento interno, quem vai verificar isso? Conselho, né? Conselho da Magistratura. Lembra das nossas aulas de regimento interno? Compete ao Conselho da Magistratura processar e julgar as representações contra juízes por excesso de prazo. Lembra disso? Representação contra juiz de primeiro grau contra excesso de prazo é com o Conselho da Magistratura. Representação contra desembargador por excesso de prazo é o órgão especial. Lembra disso? Nós vimos isso na nossa aula exaustivamente, né? Porque pode ser uma questão da sua prova. Então, resposta letra E, né? A única coisa que o juiz encarregado da correção não vai verificar. As outras ele vai. Vamos lá. Questão 3. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, é correto afirmar: a fiscalização judiciária dos atos processuais e seu registro será exercida pela Corregedoria Geral de Justiça, de ofício ou por requerimento de interessados. 2. As fiscalizações judiciais consistem em atividade de apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias judiciais ou auxiliar do juízo. 3. As inspeções constituem atividade verificatória de rotina da Corregedoria Geral de Justiça, visando a coleta de informações de interesse da administração, através do efetivo levantamento da realidade da unidade. 4. O relatório das correções, fiscalizações e inspeções destacará, se for o caso, falhas e irregularidades administrativas detectadas, bem como infrações disciplinares ou penais, para adoção de providências cabíveis. E 5. Nas correções extraordinárias, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça a designação do servidor para secretariar os trabalhos. Então, essa aqui é aquela questão difícil do CESP, né? Você tem que conhecer o conteúdo aqui para responder isso com convicção. São 5 assertivas. Você vai ter que ver qual está certo e qual está errada e ao final ir lá embaixo e achar a resposta certa. Então vamos lá? Pause o vídeo e faça. 3, 2, 1. Vamos à resposta. Vamos passar uma por uma, né? Então, qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça. O que a questão quer? Ela quer saber o que está correto, né? Então vamos lá. Vamos julgar se está correto ou errado e ao final vamos ver ali embaixo a resposta. Primeira assertiva. A fiscalização judiciária dos atos processuais e seu registro será exercida pelo Corregedor-Geral de Justiça, de ofício ou por requerimento do interessado. Isso está certo ou isso está errado? Isso está correto, né? É exatamente isso aí. A fiscalização judiciária será exercida pela Corregedoria, de ofício, quando ele for apurar por iniciativa dele, ou a requerimento de alguém, alguma reclamação, ou de um órgão superior que mandar ele fazer, né? Então, é isso mesmo. Aí a fundamentação, a fiscalização judiciária dos atos processuais e seus registros será exercida pela Corregedoria Geral de Justiça, de ofício ou por requerimento do interessado. Aqui está falando a fiscalização judiciária em sentido amplo, né? É tudo que engloba a fiscalização judiciária. Correções, inspeções, orientações, tudo está aí nessa fiscalização que está dizendo aí. É a fiscalização judiciária lato sensu, né? Sentido amplo. A gente vai ver a fiscalização judiciária em stricto sensu, né?
que é em sentido estrito, que é quando haver possíveis irregularidades, né? Nós vimos isso na aula também, lá no final da aula. Essa aqui é a fiscalização judiciária lato sensu, né? Que engloba correções, fiscalizações, orientações, né? Engloba tudo isso. Vamos lá. 2. As fiscalizações judiciárias constituem atividade de apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias judiciais ou auxiliar do juízo. Certo ou errado? Aqui está certo, né? É o que eu acabei de falar. Aqui é a fiscalização judiciais stricto sensu, né? Em sentido estrito. Ali em cima era lato sensu. Englobava tudo aquilo lá. Aqui é em sentido estrito, né? As fiscalizações judiciais constituem atividade de apuração de fatos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias judiciais ou auxiliar do juízo. Exatamente isso. Vamos à fundamentação. As fiscalizações judiciais são para apurações de atos decorrentes de possíveis irregularidades em serventias judiciais ou auxiliar do juízo, né? Digamos que a corregedoria tem alguma notícia de alguma possível irregularidade lá. Aí ele vai mandar fazer uma fiscalização. Lembra disso? Fiscalizações judiciais em sentido estreito é possíveis irregularidades, né? Então, grave isso bem direitinho para a sua prova. 3. As inspeções constituem atividade verificatória de rotina da Corregedoria Geral de Justiça, visando a coleta de informações de interesse da administração, através do efetivo levantamento da realidade da unidade. Certo ou errado? Aqui está certo, né? Exatamente isso que são as inspeções. Elas são atividade verificatória de rotina, né? É o dia a dia, né? É o chefe que vai ali ver se você está fazendo o seu trabalho, né? Se os seus documentos estão corretos, se está sujo. É aquela atividade verificatória de rotina, né? Do dia a dia. Então, isso que é uma inspeção. Exatamente isso. Inspeções, atividade verificatória de rotina. Vamos aqui, fundamentação, vamos limpar isso aqui. Tá aí. As inspeções são atividades verificatórias de rotina da Corregedoria Geral de Justiça, visando o quê? A coleta de informações de interesse da administração. Então, exatamente isso. Diferente da fiscalização, né? Que é quando há possíveis irregularidades. Inspeção é aquele negócio de rotina, do dia a dia. Então, vamos lá. 4. O relatório de correções, fiscalizações e inspeções destacará, se for o caso, falhas, irregularidades administrativas detectadas, infrações disciplinares e infrações penais, para adoção de providências cabíveis. Isso está certo ou está errado? Aqui está certíssimo, né? O relatório da correção, da fiscalização e das inspeções, ao final, eles vão fazer um relatório com tudo que eles apuraram ali na correção, fiscalização ou inspeção, né? Para que se tomem as devidas providências. Aí, o relatório da correção, fiscalização e inspeção destacará as falhas e irregularidades detectadas, infrações disciplinares e penais para providências cabíveis. Aí a fundamentação. Exatamente o que falamos. Vamos à última assertiva. Nas correções extraordinárias, cabe ao Corregedor-Geral de Justiça a designação de servidor para secretariar os trabalhos? Certo ou errado? Aqui está errado, né? Tem uma pegadinha gigante ali. Nas correções extraordinárias, cabe a quem designar o servidor para secretariar os trabalhos? Não é o corregedor, vai ser o juiz designado pelo corregedor para fazer a correção, né? Então, o juiz designado aqui vai escolher quem vai secretariá-lo na correção. Vamos aqui, exatamente isso. Não é o corregedor que vai fazer essa designação, é o próprio juiz. Está ali embaixo, ó. A designação do servidor será pelo responsável pela correção para secretariar os trabalhos. Então, o juiz responsável pela correção extraordinária, o juiz que foi designado pelo corregedor para fazer a correção extraordinária, ele que vai designar o servidor para secretariá-lo. Então, essa assertiva está errada. Então, assertiva certa, 1, 2, 3 e 4. Então, resposta B, né? Da nossa assertiva. Resposta 1, 2, 3 e 4 está correta. A quinta está errada. E 4, última questão de hoje, né? Estilo CESP raiz. Vamos lá, mais facilzinho aqui. Conforme a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, a função correcional consiste na orientação, fiscalização e inspeção permanente sobre serviços judiciais, sendo exercida em todo o território do Estado do Rio de Janeiro pelo Corregedor-Geral de Justiça e nos limites de suas atribuições pelo juiz de direito nos termos da lei. Isso está certo ou isso está errado? 3, 2, 1. Vamos à resposta. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. O que a questão está querendo? Ela quer saber se a função correcional de orientação, fiscalização e inspeção permanente dos serviços judiciários
é exercida em todo o território do Estado do Rio de Janeiro pelo corregedor e nos limites das suas atribuições pelo juiz de direito. Isso está certo ou isso está errado? O corregedor vai exercer a inspeção, correção e fiscalização em todo o território do Estado e o juiz de direito nos limites das suas atribuições, na sua comarca, vara ou juizado? Tá certo, né? Nós vimos isso na nossa aula, bem direitinho. Exatamente isso. O corregedor é o responsável pela fiscalização, correção, inspeção em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. E o juiz de direito vai fazer isso no âmbito das suas atribuições, né? Que é na sua vara, comarca ou juizado. Ele vai exercer a correção permanente lá. É exatamente isso que nós vimos na nossa aula aí. A função correcional, que consiste em o quê? Orientação, fiscalização e inspeção permanente. Sobre o quê? Sobre os serviços judiciais. Que é os serviços judiciais? É o serviço da serventia, né? Os serventuários, tudo que tramita ali na serventia. Será exercida por quem? Em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, pelo corregedor. E pelo juiz de direito, no limite das suas atribuições, né? Nas suas varas, comarcas, juizados, juízos, né? Então, é essa a resposta correta. E acabamos a nossa aula 2 da consolidação normativa, né? Tanto a aula teórica como a aula de exercício. Então é isso, pessoal. Aula 2, função correcional. Foi isso que você viu aqui, né? Aqui e na aula teórica. Então, se você estiver gostando do nosso curso, se ele está sendo útil para você, no canal, tiver notificações, deixe o seu like, comente alguma coisa nos comentários, responda a nossa enquete, qual curso você quer ver depois aqui, depois do fim desse. Lembrando que amanhã, aula 3 da consolidação, né? 9 da manhã. Então é isso, pessoal. Até amanhã, fiquem com Deus. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.